Oi, crianças, tudo bem com vocês? E aí, como tem sido essa temporada em casa? Espero que todas estejam bem. Só para lembrar, a gente não tá de férias, tá? As aulas vão seguir agora de uma maneira diferente aqui pela plataforma do A Mais. Eu me chamo Evelyn e hoje eu vou ajudar vocês com a disciplina de língua portuguesa e o assunto é encontro consonantal, tá? Eu, a tia Danile, a tia Maraísa, a gente vai seguir por aqui pela plataforma postando aula para vocês acompanharem aí em casa, ok? Então, como eu tinha falado anteriormente, nossa aula hoje é sobre encontro consonantal. Só para lembrar que o nosso alfabeto ele é formado por 26 letras, tá? E que esse grupo pode ser dividido em consoante e vogal. E já que a gente está falando de encontro consonantal, o grupo que a gente vai falar é exatamente de quem? Exatamente, as consoantes. Assim, o encontro consonantal é a sequência de duas ou mais consoantes, sem vogal entre elas em uma mesma sílaba. Mas atenção, as consoantes devem ser pronunciadas. É muito comum que encontros consonantais terminem em L ou R. Lá no seu livro, na página 312, temos lá esse tópico sendo trabalhado, encontro consonantal. E lá ele fala para você sobre a consoante mais o R e a consoante mais o L. Que consoantes acompanham essas letras? O L e o R. Geralmente é o B, o C, o D, o F, o P, o G, o V de vaca, o T de tatu. Então, essas são algumas consoantes que acompanham ou o R ou o L para formar o encontro consonantal, tá? É comum que os encontros consonantais, na hora em que você separe eles na sílaba, alguns ficam na mesma sílaba, outros são separados. No nosso exemplo aí que você está vendo, a gente tem a palavra blusa, a palavra livro e a palavra prato. Nesses casos, blusa, livro e prato, o encontro consonantal, que seria BL na palavra blusa, VR na palavra livro, PR na palavra prato, eles continuam juntos na mesma sílaba quando você separa essas palavras em sílabas. Mas ele também pode ocorrer em sílabas diferentes, na palavra advogado, na palavra aftas, na palavra almoço e na palavra costas. Você percebe que o advogado, D e V, que seria encontro consonantal, quando você separa a sílaba, eles ficam em sílabas diferentes. O mesmo acontece com FT, LM e ST. Na palavra afta, na palavra almoço e na palavra costas. Lá no nosso livro também, ele dá outros exemplos, como blusa, clara, flauta. Ele dá outros exemplos de encontros consonantais que não ficam na mesma sílaba, como na palavra cacto, na palavra porta e na palavra escola. Lembra que eu já tinha falado para vocês, enfatizou a questão de pronunciar todas as letras dentro de uma palavra? Pois é, porque aí na sua frente você vê agora um quadro onde existem consoantes juntas, tá? Tem lá o N e o H, o L e o H, o C e o H, o S e o C de cedilha, o R e o R, o S e o S, o S e o C, o Q e o U, o G e o U, o X e o C. Aí você vai me dizer, então isso aqui também é encontro consonantal. Não, meus queridos, isso não é encontro consonantal. Essa é uma outra classe, que é a classe dos dígrafos. Os dígrafos são grupos de letras que representam um único fonema, ou seja, um único som. E aí temos lá alguns dígrafos, tá? Por que eu trouxe o conteúdo de dígrafos e no seu livro lá não tem esse conteúdo de dígrafos, tá? Então a tia tá colocando aqui para você. Por que a gente trouxe ele? Para que você perceba que quando eu falo a palavra blusa, eu estou pronunciando todas as letras que formam essa palavra. Quando eu falo chave, eu não estou exatamente pronunciando todas as letras que formam essa palavra. Porque, como você sabe, a palavra chave é escrita com C-H-A-V-E. E quando você pronuncia
o som do H não é pronunciado, né? Ele muda o som da letrinha C, mas ele não é pronunciado. O mesmo acontece quando você lê ou quando você escreve a palavra carro. A palavra carro, quando você fala, o som do RR não é pronunciado. Você pronuncia de uma vez só o RR. Então você fala carro, você não fala carro, você fala carro. Então, dessa maneira, a gente tem aqui alguns dígrafos. Eu te trouxe alguns para que você saiba, porque existem outros. No seu livro, ele não fala exatamente de dígrafos, mas ele coloca um parêntese lá, que ele fala que em algumas situações, quando a vogal vem antes da consoante, e aí essa sílaba termina em M ou N, nesse caso, eles não formarão encontro consonantal. Por exemplo, a palavra tempo se escreve T-E-M-P-O. Então, M e P seriam encontro consonantal. Só que, na verdade, a gente tem a sílaba tempo. Então, nesse caso, a sílaba terminaria em M e junto com o E teria o som nasal de em. Então, por esse motivo, em alguns casos, existem outros encontros que também não são encontros consonantais. E sim, a gente tem a história, a gente tem aí, na verdade, dígrafos e não encontro consonantal. A diferença entre encontro consonantal e dígrafo. No encontro consonantal, cada consoante mantém sua unidade sonora, sendo possível a distinção do som de cada consoante. Assim, cada consoante representa um único fonema diferente. Vale lembrar que a palavra fonema faz referência ao som, aquilo que sai da sua boca quando você abre para falar alguma coisa, né? Então, fonema é referente ao som. Então, você tem lá blusa, floresta, atrasado e livro. Observa que se você lê em voz alta, todas as palavras, todas as letras dessas palavras serão pronunciadas. Nos dígrafos, cada consoante perde sua unidade sonora, uma vez que a sequência de duas consoantes forma um único som. Assim, a junção das duas consoantes representa apenas um fonema, ou seja, no caso do dígrafo, quando a gente tem as duas consoantes, nesse caso, elas representam um único som. A palavra missa, a palavra torre, a palavra máquina e a palavra canalha. Peço para vocês especial atenção para QU e GU como dígrafo, tá? Só vai ser dígrafo GU e QU quando ele vier acompanhado das vogais I e E. Então, no caso do que, ge, gi, onde o som da letra U não aparece. Porque quando você coloca outra vogal, como por exemplo o A na palavra quatro, na palavra quatro, você observa o som da letra U sendo pronunciada. Aí já não é mais um dígrafo o QU, já vai ser uma outra coisa, tá bom? Então, a nossa aula fica por aqui. A tia espera ter esclarecido as suas dúvidas. Se ficou alguma dúvida, você pode colocar lá nos comentários, que a tia responde para você assim que ela puder, tá bom? E a gente está por aqui à disposição. E aí, até a nossa próxima aula. Fiquem atentos, fiquem ligadinhos lá na nossa plataforma do A Mais. Sempre tem atividades novas, vídeos novos, meu, da professora Danile, da professora Maraísa, e a gente conta com a participação de vocês, porque só para lembrar, gente, isso vale frequência, tá bom? Não é porque a gente está em casa que a gente não está estudando. Então, vamos ficar atento lá na plataforma. Se está com alguma dificuldade, entre em contato com a professora ou com a coordenação da sua escola, para que a gente resolva o mais breve possível para que você consiga acessar a nossa plataforma, ok? Beijos e até a próxima!